faz parte do projeto Signifiquemos, que acontece aqui na paróquia Santa Luzia Virgem Marte. Quer falar alguma coisa, senhora Vitória? Acho que só dar uma introdução, né? A gente não estava com os nossos encontros, mas agora nós voltamos, eles acontecerão às sextas-feiras, né? Estaremos aí com vocês, falando um pouquinho sobre psicologia, musicoterapia e principalmente nesse momento, né? Onde nós precisamos aí de forças e talvez de uma luz para seguir, né? Estamos de volta. Estamos de volta. Hoje as outras meninas não estiveram, né? Até por conta da pandemia, então provavelmente a gente vai dar uma reduzida, de vez em quando vai aparecer uma, outra, pra gente também não aglomerar, né? Porque a gente gosta de um calor humano, mas não tá podendo no caso. Então, é isso, eu acho. E a gente vai começar uma série de lives com vocês todas as sextas-feiras, pra gente falar assuntos importantes aí, né? Pra elevar nossa alma, nosso psicológico, nosso ser como um todo. Né? E hoje a gente vai começar com um tema super bacana, super importante, super especial nas nossas vidas e também na vida da igreja, né? Porque a gente está no mês das vocações. E no ano vocacional, né? E no ano vocacional, exato. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é vocação, né? Mas antes da gente começar a nossa partilha, eu quero convidar você a fazer a sua oração com a gente. Que a gente possa, nesse momento, clamar o Santo Espírito de Deus. Eu não sei se quem está assistindo já participou dos encontros presenciais, mas para quem não participou, a gente tem a parte da oração, né, da espiritualidade. Só aumentar o ganho, Raul. Isso. Fala pra gente aí se você está ouvindo bem a gente, tá bom? Mas nós sempre começamos os nossos encontros com um momento de espiritualidade, um momento de oração, né? E depois nós temos um momento de palestra sobre o tema. E no final a gente sempre tem um momento da musicoterapia, né? Infelizmente o online está um pouco complicado pra gente fazer uma vivência de musicoterapia. O momento mais esperado, inclusive, né? O momento da roda, né? Da gente dançar em roda. Da ciranda. Então hoje a gente vai começar com a nossa oração. E se você tiver alguma coisa para perguntar, uma colocação, vai colocando aí nos comentários que a gente vai partilhando com vocês. Então que a gente possa nesse momento pedir a presença do Espírito de Deus para conduzir esse encontro, para conduzir essa partilha. Coisas que você vem vivenciando durante esse tempo de isolamento, né? Esse momento que a pandemia pegou todo mundo em saia justas, que a gente não sabe muito bem quando isso vai acabar e como isso vai acabar, né? Para algumas pessoas a pandemia foi um pouco mais fácil de ser enfrentada, para outras está sendo meio difícil, né? Mas que você possa nesse momento trazer o seu coração e essa oração as coisas que foram colocadas na sua vida durante esse tempo, durante esse momento, sabendo que tudo acontece por permissão de Deus, né? E às vezes a gente encara um momento de dificuldade, um momento de tristeza, de angústia, com medo, claro, e às vezes a gente não consegue encontrar esperança e ver o sentido das coisas, né? E nessa noite nós queremos falar do sentido, de colocar sentido nas coisas que a gente faz, colocar sentido nas coisas que são colocadas na nossa vida. Então que nesse momento você possa se abrir à ação de Deus,
ação do Espírito Santo, se consagrar a Ele nesse momento, para que Ele possa tocar o seu coração, para que esse momento de partilha seja de fato um momento de luz, de iluminar os momentos que estão escuros na sua vida até aqui. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ah, que lindo. Que saudade de tudo isso pessoalmente. Ai, que saudade, né? Bom, mas vamos lá, né? Nós já tivemos aí o nosso momento de oração e nós estamos aí reunidos em oração, né? Nessa noite de hoje. E nós vamos falar, como a Sara já falou, sobre vocação, né? É um tema que aí todo mundo tá falando. E é um tema que também é muito usado na psicologia, né? Acredito que também na musicoterapia. Então, é um tema onde acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre orientação vocacional, né? Vamos fazer um teste de orientação vocacional. Nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, eu vou começar falando o que é vocação. Então, a vocação, ela é dada, né? Ela só é concreta quando existem 3 itens. Quando existe circunstância, chamado e talento. Nossa, mas eu não tenho uma das coisas. Não é vocação, não tá certo. Calma, a gente vai chegar lá. A gente chega, vocês sabem que a gente chega. Então, basicamente a vocação, ela... Ai, Opa, querida. Bom, a vocação, ela basicamente, ela é dada por esses 3 itens, né? A circunstância, então, o ambiente que eu estou, o modo que eu estou. Então, sei lá, eu... Dá um exemplo sobre circunstância na vocação. Você, sei lá, faliu. Você precisa sobreviver. Precisa trabalhar pra comer. O sonho da minha vida é ser psicóloga. Fiz faculdade de psicologia e tal, mas, cara, não consigo nada na área, não consigo, não vai, não foi. Peraí. Então, a circunstância não tá ajudando, né? Pode ser, nossa, é minha vocação? Talvez esse seja o meu talento, mas não seja aí a circunstância não tá de acordo. Então, em cima desse meu talento, eu vou trabalhar a circunstância, né? Às vezes conseguimos trabalhar as circunstâncias? Sim. Às vezes não. E nesse tempo de pandemia é algo que a gente tá vendo muito, né? Eu acho que você já ouviu falar, principalmente, tipo, todo mundo já ouviu falar. Nossa, tem muita gente se redescobrindo, tem muita gente criando novos caminhos, criando novas... Gente, isso aí, trabalhando em cima da circunstância. Exatamente. Tá aí, um detalhe da vocação. Nós temos uma circunstância e nós temos aí a escolha, né? Entre o estímulo, que seria essa circunstância, e a resposta, que é a nossa atitude, tá aí a nossa escolha. O que a gente pode fazer diante dessa circunstância? Às vezes, existe algo que, nossa, eu preciso agir dessa forma? Existe, mas não são todos os casos. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O chamado, né, que é aquela coisa que a gente sente, algumas pessoas têm muito forte. Então, nossa, eu quero muito isso. Mas, na grande maioria das vezes, o que acontece? O chamado, ele está ligado à circunstância. Então, exemplo meu. Eu decidi que seria psicóloga a partir de uma determinada circunstância da minha vida. Que foi quando a minha irmã passou, né? Inclusive, parabéns, hoje é aniversário dela. Parabéns. Parabéns, Adriana. Mas, a
partir do momento em que ela veio pra nossa família e ela é adotiva, tudo, eu decidi que eu iria fazer psicologia. Foi assim, do nada? Não, não foi, mas eu passei por uma série de circunstâncias onde eu tive o contato com essa profissão. Então, eu entrei nesse meio. Então, a circunstância veio aí e logo veio o chamado. Porque eu comecei a me sentir, né, movimentada pela coisa. Uma convocação, né? Exatamente. E aí, a partir disso, eu descobri que algumas coisas tenho talento. Outras, não. Né? Por exemplo, fazer relatório. Não gosto, né? Mas tenho que fazer. Tá dentro do negócio. Então aí já entra um spoiler, né? De como vai ser. Quer ser terapeuta? Né? No caso, a gente faz coisas que não gosta também. Quando a gente vive a nossa vocação, a gente também faz coisas que a gente não gosta. E eu não vou nem prolongar muito, porque isso vai aparecer mais pra frente, mas em todas as vocações. Então, mãe, a gente entende, a gente sabe que tem coisas que você não gosta de fazer, né? Pai, padre, religiosa. Tem coisas que a gente não gosta. Mas aí a gente fala disso mais pra frente. E é muito bacana isso que a Vi tá falando, né? Porque quando a gente entende que vocação envolve tanto os seus talentos, quanto o chamado, quanto a circunstância, a gente entende que vocação, ela não diz respeito só à profissão que você vai seguir ou o caminho religioso que você vai trilhar, né? Se você vai ser freira, se você vai ser padre, se você vai casar, se você vai ser solteiro, missionário, né? As vocações religiosas. Celibatário, né? Tipo, existem essas duas vias aí que a gente às vezes separa, né? A vocação profissional e a vocação espiritual. Mas, na verdade, a vocação, ela contempla todo o ser, né? E ontem a gente estava partilhando sobre isso, né? Em relação a Deus mesmo, né? Que a gente encontra todas as vocações em Deus. A gente está num ambiente religioso, é importante a gente falar sobre, né? Porque na carta, no Evangelho de João, ele coloca Jesus como o verbo de Deus, né? E quando a gente pensa em verbo, a gente pensa em ação, né? Um verbo, ele é uma ação. Então, Jesus, ele é a ação de Deus. E ele nos convida a ser como ele, né? Então, ele está falando, se vocês querem ser como a mim, né? Ser como Deus, vocês têm que ser pessoas que agem, né? E é interessante porque o verbo, ele é movimento, ele é conjugado, né? O verbo, ele não tá só na primeira pessoa, né? Então, a gente conjuga o eu, mas a gente também conjuga o tu, a gente conjuga o nós, o eles, elas. Então, tem toda essa questão, assim, de entender que quando a gente fala do verbo, a gente está falando da vida como um todo, do movimento da vida humana, né? A gente está falando de um movimento que é comunitário e também é pessoal ao mesmo tempo. Porque ele se fez carne, né? Se fez carne e habitou entre nós, e nos chama e nos convida a ser como ele, né? Então, a vocação, ela começa daí, entender que ela é uma ação, né? E essa ação não diz respeito só quando você está fechado no seu consultório ou na sua oficina, né? No confessionário, ou quando você está, sei lá, na sua casa pensando no que você vai fazer amanhã no seu trabalho, né? Não. Educando uma criança, né? Talvez, aí, enfim. Você não separa, né? Não é separável. Tipo, aqui no meu trabalho eu vou ser musicoterapeuta, que é o meu caso. Quando eu chegar em casa, eu não vou ser mais musicoterapeuta. Eu vou deixar a musicoterapeuta que existe em mim lá, vou chegar aqui e vou ser outra coisa. Não, eu não deixo de ser o que eu sou, né? Mas eu também não sou só musicoterapeuta. Eu não sou só filha, só namorada, só isso, só aquilo. Não, eu sou tudo isso ao mesmo tempo, né? E tudo isso ao mesmo tempo é esse verbo que dá ação, né? Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que ele é o Salvador, mas ao mesmo tempo ele é filho de Deus, que é filho de Maria, né? Então, entender esse movimento que existe em nós. E nesse movimento que existe em nós está o chamado, a circunstância e os talentos. Certo. E aí a gente entra num ponto muito bacana, né? Que a gente conversava ontem. Por quê? Nós somos a ação. E como a Sara disse, nós não temos como entrar naquela coisa de até aqui eu vou ser. Inclusive, é algo muito engraçado, porque às vezes a gente vê em empresa, né? Não, quando você sair do seu trabalho, você tem que deixar o seu trabalho no seu trabalho e chegar em casa. Sim, então as suas atividades realmente ficarão no seu trabalho. Mas você não vai deixar de ser aquele funcionário daquela empresa e agir de determinadas formas, né? Isso não quer dizer que, eu como psicóloga fico o tempo todo analisando as pessoas. Não, não é isso, né? Mas eu não deixo de ser psicóloga. Então, às vezes, em determinadas situações, eu tendo a pensar, né, como uma psicóloga. Um padre, ele não fica o tempo todo pensando na sua confissão. Ele não fica o tempo todo celebrando missa. Mas ele tem
tende a pensar de acordo com a circunstância, de acordo com aquilo que ele está envolvido, né? E é muito engraçado quando a gente entra nessa questão toda do ser, do completo e tudo mais, e quando a Sarah diz que o verbo, né, ele habita entre nós, a gente entra numa questão, uma coisa, uma viagem que eu fiz aí há algum tempo. Vamos viajar juntos, amigos. Vamos viajar juntos. Por quê? Eu até já comentei com algumas pessoas próximas a mim, né? Porque a gente, de fato, foi criado imagem e semelhança. E nós tivemos, então, a criação e aquele sopro da vida, né? Então, quando a gente é criado imagem e semelhança, já tem ali que, né, não é a mesma coisa, não é qualquer coisa, né? Não que o sol seja qualquer coisa, mas não é o sol. O sol não é imagem e semelhança, né? Embora possa ser algo contemplativo, não é imagem e semelhança. Mas nós somos. E na psicologia a gente tem um termo muito engraçado, lá vem ela, né? Mas na psicologia a gente tem um termo que se chama projeção. Provavelmente você já ouviu essa palavra em alguma coisa com algo e afins, mas a projeção para a psicologia, ela entende que, eu vou tentar simplificar ao máximo, e se algum psicólogo estiver ouvindo, não me mata, eu tô tentando simplificar. Vai começar os comentários. Já vai, o que é isso que você tá falando? Não, calma, eu tô tentando simplificar, né, a nossa vida. Mas tudo aquilo que nós fazemos, nós deixamos um pouco de nós, né? Então, isso é a projeção. Eu sempre falo que as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes dizem sobre nós. E é justamente isso, a projeção, né? E algo que tem muita projeção para a psicologia, por exemplo, é a arte. É quando nós criamos, quando nós desenhamos, né? Então tem aí aquela análise de desenhos e tudo mais. É o quê? São testes projetivos, porque você projeta ali você de uma maneira que talvez você não perceba, né? Talvez de uma maneira inconsciente. Cada traço diz algo sobre você, né? Porque você está ali, né? Então você colocou aquilo ali. E aí, eu fiz aí uma teoria, né? Fiz uma teoria. Teoria da vitória. Teoria da vitória. Vamos começar com a loucura. Se Deus nos criou, logo, nós somos projeções divinas. E se nós somos projeções divinas, nós temos ali, sim, traços de Deus, nós temos a vontade de Deus. Ah, Vitória, mas tem o livre-arbítrio. Tem, meu querido, mas ele é inteligente. Antes do livre-arbítrio, ele fez o quê? Você imagem e semelhança, ele projetou ele lá. Então, antes de qualquer coisa, nós temos as nossas escolhas, nós temos a nossa liberdade? Temos, mas nós também temos a graça de Deus. Nós também temos a projeção de Deus ali. E lógico, né? Também não quero entrar nesses métodos de, ai, nossa, mas você está colocando a projeção de Deus, né? Colocando Deus como... Caiu? Ai, o carregador. A gente vem pra cá. Tem como usar o meu? Não. Vi, senta aqui. Enquanto a gente tá assim. A gente tá ao vivo ainda ou não? Pessoal, nós tivemos um probleminha técnico, mas tudo vai dar certo. Porque se não desse problema técnico, não seríamos nós, não é mesmo? Mas tá aparecendo? Vamos ver. Bom, eu acho que eu vou ir falando pra gente também não perder muito tempo, né? Tudo bem, pessoal? Falem aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo bem, pelo menos? Tudo certo? Ninguém falou alguma coisa? Ninguém tá me ouvindo? Não. Ai, droga. Acho que tem que parar de compartilhar aqui. Não vai fechar o ao vivo. Tem que tirar também. Tá aparecendo um bagulho aqui, o desenho. Ali, acho que voltou. Daí estão ouvindo a gente, Vi? Pessoal, vocês têm áudio. O Denivaldo falou que tem áudio. Então eles estão ouvindo. A gente já vai voltar com a imagem. A gente já vai deu um voltar. O probleminha. problema técnico, né? Mas tem áudio, tá bom? Menos mal.
Bom, então, eu parei aonde nós, né, somos projeções divinas, né? E isso não quer dizer que eu esteja comparando aí... Nossa, eu volto como se nada tivesse acontecendo, né? A vergonha na cara não tem. Mas, enfim. Bom, pessoal. E aí, quando eu falo que é a projeção divina, eu não estou igualando Deus às nossas projeções, jamais. E também não estou... Voltou? Pode continuar? E também não estou igualando aí, né, nós como Deus, não estou dizendo que nós estamos aqui, nossa, né, meu agir é Deus. Não, mas o seu agir revela sobre você, revela sobre quem você serve, quem está próximo de você, onde você está, né, onde está o teu coração, né, o nosso agir revela muito sobre nós, e aí entra muito a nossa vocação, né, porque aí eu vou entrar na outra parte, já pode? O nosso agir, então, ele vai revelando a quem nós servimos, aonde nós estamos, e aí revela também a nossa resposta de Deus. E como eu disse, a vocação, ela exige uma resposta, porque existe um chamado, né? E todo chamado, ele quer uma resposta. Por mais que não seja algo tão específico, tão objetivo, esse chamado, ele vai estar em nós e ele precisa de uma resposta para acontecer. Tudo certo? Pode ir. É que é um pouco desconcentrante, gente. A Sara tá me desconcentrando, pessoal. Desculpa, gente. Voltei também. Mas eu me desconcentrei, porque Tudo certo, de uma novo. correria aqui. Mas, enfim, o nosso agir vai revelar, então, a quem nós servimos, quem nós somos, né? E vai revelar muito de nós. Mas no nosso agir também tem a projeção de Deus, né? Assim como por eu conviver com a Sara, eu acabo pegando um pouco de jeito dela, as ideias acabam, eu converso com ela, nossa, realmente isso que ela falou é verdade, então isso vai mudando. E isso é natural na relação humana, porque nós somos seres sociais. Quem estava lá no primeiro Signifiquemos vai lembrar disso. Por favor. Nós somos seres sociais. Então, nós pegamos um pouco de outras pessoas, mas nós somos a imagem e semelhança, nós somos projeções de vida, né? E pensando nessa analogia bonita que a Gabi fez, eu achei sensacional pensar, né, que Deus é o Criador, nós somos as criaturas, e a gente carrega esses traços do Criador, né? Mas é muito bacana a gente pensar que Deus como Criador, a gente pode fazer a analogia da criação como uma grande pintura, como uma grande obra. Né? Ontem a gente estava conversando sobre aquele quadro, aquela imagem que tem do Monsenhor Jonas, grandona lá na Canção Nova. Que... Tudo bem aí, Haru? Beleza. Que tem uma imagem, quando você entra na Canção Nova, não sei quem já teve a oportunidade de ir lá, mas tem uma imagem grandona do Monsenhor, que é construída por várias fotinhos, né? Várias pequenas fotinhos que constituem o rosto dele. Aí você vai chegando perto, você vai vendo que cada rostinho ali é uma família, uma história, né? Para construir a imagem dele. Eu acho muito bacana aquilo. Aí me deu um tchum, assim, uma viagem também. A Vitória, não é só a Vitória que sabe viajar, tá? A gente viaja juntas. E eu imaginei, né? Deus construindo o quadro da minha vida, né? Uma fotografia ou um quadro, sei lá. Né? Ele pintando quem eu sou, né? Escolhendo as cores que ia me constituir, escolhendo a história que ele ia colocar na minha vida, né? Os talentos, quais seriam as circunstâncias, quais seriam os chamados que ele ia ter na minha vida, né? E... Tá. Ai, meu Deus, agora eu tô me sentindo... Mas, enfim... E eu fiquei pensando nisso, né? A minha vida como uma obra de Deus. Às vezes a gente fala que Deus Ele é o Criador, né? Que nós somos obras de Deus e as coisas que acontecem na nossa vida são obras divinas. Então, se a gente pensa na nossa vida como um grande quadro em que Deus pintou, em que Deus projetou, né? Foi o artista ali que projetou algo na nossa vida, né? Me vem essa imagem de que nós estamos dentro desse quadro, individualmente, né, cada um na sua história está dentro desse quadro, e a gente às vezes acaba olhando, enquanto criaturas, olhando mais para um pontinho dessa imagem, né, dessa paisagem. Então, sei lá, se Deus pintou uma árvore grande, bonita na minha história, né, na minha imagem, eu posso escolher ficar contemplando só essa árvore, mas não me aproximar dela para entender o que ela é, ou esquecer as coisas que estão ao redor, né? Então,
enquanto criatura, eu tenho todos os detalhes que Deus colocou na minha vida, né? Mas eu escolho como que eu vou contemplar. E quanto mais eu conheço esse quadro, mais eu sei quais talentos eu tenho. Mais eu sei as circunstâncias que me cercam. E quanto mais eu contemplo esse quadro, mais eu percebo os quadros das pessoas que estão ao meu redor, né? Então, se eu entendo que Deus pintou, né? Deus criou a obra que eu sou, eu entendo que Ele também criou a obra que a Vitória é. Né? E talvez nós estejamos lado a lado desse grande quadro, que no final, todos juntos, né? A humanidade como um todo vai construir uma grande obra, que é o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo, que é composto por cada pessoa que está aqui, né? Por cada pessoa que Ele criou, né? Que Deus criou. Então, pensando dessa forma, né? Nessa analogia, é muito bonito a gente ver que nós interferimos na vida um do outro, né? A gente influencia a vida um do outro, né? Somos cada um pequenas obras, mas que Deus criou não para ser individuais, criaturas individuais, né? Mas tudo que a gente faz influencia na vida do outro. Eu preciso do outro e o outro precisa de mim, né? E entra de novo no nosso primeiro encontro lá do Signifiquemos, em que a gente falou que nós somos seres sociais. E por sermos seres sociais, né? Se a gente tira o social do ser humano, a gente tira uma essência do ser humano, né? E muito provavelmente ou a gente enlouquece, ou a gente morre, enfim, né? Porque a gente precisa dessa questão por sobrevivência. É um ato de tortura contra a humanidade quando você tira o social dela. Então, se uma pessoa ela não vive o social, ela está sendo torturada. E aquilo é altamente... aquilo é altamente perigoso para ela, né? Mas a gente entra aí em outro ponto, que a gente já começou, que eu falei que chegaria, é que, né, todas as vocações, e aí a gente entra num ponto muito bacana, que sei que você está falando toda vocação, ela é chamada ao serviço, né, a servir. E, nossa, coisa profunda, né, o que eu quero dizer com isso? Se você pensar em qualquer vocação, você já pensa logo como ação, né? Porque ela está ligada ao ser humano ali. Então, toda vocação, ela tem um sinal de serviço, né? Então, quando você é ser, né? Você torna aí o vir a ser, né? Então, eu vou servir para vir a ser alguém, para vir a ser alguma coisa, né? Então, isso não quer dizer que a gente vai... só vou servir. Mas toda vocação, ela tem esse ato de serviço, né? Se tem a psicologia, é porque alguém precisa da psicologia, né? Se tem o padre, é porque precisamos do padre. Se tem a religiosa, é porque precisamos da religiosa. E aí cada um na sua essência, cada um na sua singularidade. Ela é necessária, né? E... acabei de postar no grupo. E... bom, quando nós vamos vir a ser algo, né, a partir da nossa vocação, nós vamos produzir frutos, porque toda vocação, ela gera fruto. Assim como todo serviço, né? Se a gente serve, ele vai ter frutos. Então, se você colocar água numa planta, ela vai crescer, ela vai florescer. Se você colocar água numa árvore ali, na raiz, ela vai crescer, ela vai gerar e vai dar frutos, né? Caiu ali, ó. Toda vocação, ela é para dar frutos, para gerar de alguma forma, né? E aí isso entra no nosso ser humano, né? Na parte em todas as partes, seja ela biológica, seja ela essencial. Então, um padre, nossa, mas ele não vai ser pai, né? Engano nosso, né? Porque ele vai ter ações de pai, ele vai ser sim pai diante da circunstância dele, que é o que a vocação ela nos pede, tá? Oi? Toda vocação, ela tem, então, aí um serviço. E a gente se perde quando a gente acredita que toda e qualquer vocação, ela tem que ter um caráter de missão, né? Então, nossa, eu preciso ter uma grande missão e mover montanhas e andar pelo mundo, mas não necessariamente, né? Porque se, por exemplo, a sua vocação é o matrimônio, você é chamada ali a ter
frutos e produzir de alguma forma. Ah, mas aí o casal é estéril, então eles não vão dar frutos, né? Não. A partir da vocação deles, diante daquela circunstância, eles vão gerar frutos, eles vão produzir frutos, né? Mas então a vocação, ela tem que ser sempre no trabalho, né? Então, uma pessoa que quer ser psicóloga, ela vai ser psicóloga. Não. Uma pessoa, ela pode, sei lá, ter um talento, ela pode cantar bem e não ser cantora. Não é o meu caso. Mas poderia acontecer. Então, assim, às vezes a gente se perde muito na questão de causa-consequência, né? De aconteceu isso, tem que ser dessa forma, eu tenho talento com isso, tem que acontecer. E não é assim. Não necessariamente a vocação, ela tem que ter esse caráter de missão, e a vocação, ela vai... Não, às vezes não vai trazer dessa forma. Você pode se sentir realizado de outras maneiras. Talvez você não se sinta realizado com a sua profissão, com o seu serviço. Então, eu gostaria de trabalhar em outra coisa. E se você acredita que é possível, né? Essa mudança, se é cabível nesse momento, diante da circunstância, vá atrás, busque, mas não espere sempre uma realização da vocação, né? Então, a gente entra num termo aí de felicidade, né? Então, toda vocação, ela vai ser feliz. Gente, não, né? Imagina um casal o tempo todo, como se fosse, super, enamorado, e aquela coisa, apaixonado, e nossa, meu anjo pra sempre. Não vai ser assim, né? Alguma coisa vai incomodar, porque se não incomodar, alguma coisa não tá incomodando, a vocação tem alguma coisa errada. Porque não é do ser humano, então até a gente brincava tem que fazer relatório. Eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço. Mas dentro da minha profissão, tem coisas que eu não gosto. Assim é como na vocação matrimonial. Eu amo o meu marido, eu amo o meu esposo, eu amo a casa, o que construímos, mas dentro daquilo tem coisas que eu não gosto, que eu não concordo, que eu não acho que eu tenho que aprender a lidar. Então ele fica deixando a toalha em cima da cama e todo dia eu tenho que falar pra ele tirar a toalha de cima da cama, isso me irrita. Isso é um detalhe dentro da vocação. Porque, no final das contas, a vocação não é aquele mar de rosa. Então, eu imagino que, o padre deve ter coisas que incomodam. Então, talvez a gente não pare para pensar, mas chega aí no final de semana, depois que acabou as missas e tal, o padre vai para casa e alguns deles vão para casa e ficam sozinhos. Para alguns, isso pode ser algo tranquilo, algo natural, ok. Para outros, isso pode ser algo que incomoda e pode ser o ponto da vocação que machuca. Mas isso é algo natural, né? A vocação, acima de qualquer coisa, ela é algo natural. Não adianta querer forçar ou pintar algo como se a vocação fosse somente bela, porque a vida não é somente bela. E a vocação, ela faz parte da vida, né? Viver bem a vocação é fazer o que precisa ser feito, é servir, é ter a ação de ser, né? Então, eu preciso ser aquilo que é a minha vocação. Eu decidi, eu vou ser esposa, então seja esposa. Né? Eu vou ser padre, eu vou ser religiosa, então seja, né? Com os ônus e com os bônus. É a necessidade, né? E eu acho que voltando, né? Algumas casas aqui, quando a gente falou sobre aquela analogia do quadro, né? Quando você vai pintar algo ou vai construir algo, você faz aquilo pensando no que você quer construir. Né? Não é algo Deus dará, né? Você vai pintar uma obra, você pensa, não, eu vou fazer isso aqui para ter tal cara. Então eu vou pintar uma casa, né? E a casa vai ter tais cores e vai ser de tal jeito e vou harmonizar dessa forma as cores. Ou vou cantar, vou compor uma música, né? Você compõe para a música ser daquele jeito que você pensou, né? Então você coloca intenção. E acredito muito que quando Deus nos construiu, quando Deus nos criou, né, cada um na sua particularidade, singularidade, ele construiu para ser algo, né? Esse ser algo é a vocação. Esse ser algo é o nosso chamado de vida, né? Que aí entra muito no Viktor Frankl, que ele fala da vida como missão, né? Então, a minha vida como missão significa que eu vou ser médico? Pode ser uma das coisas que constituem aquilo que Deus colocou para sua vida, mas o sentido da sua vida não é só ser médico, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa do sentido da vida, a gente entende que eu preciso entender as coisas que me constituem e saber como eu vou colocá-las para servir o outro, né? A gente conversava sobre isso, né? Pensando lá nas primeiras comunidades, né? Os primórdios lá, as primeiras pessoas que existiram na vida, no mundo, né? Como que as profissões foram se criando, né? Como que as sociedades foram se montando,
Né? Então você tinha lá, a Vitória e o Raul tinham uma terrinha aqui que plantava arroz e eu junto tinha uma terrinha ali que plantava feijão, entendeu? E a gente não ia comer só feijão e a Vitória e o Raul não ia comer só arroz. Então, o que fizeram? A necessidade aquele povo precisa comer arroz, então nós vamos plantar arroz, vamos distribuir. Quem tem feijão, distribui. E aí começou essa coisa da troca, né? A partindo da necessidade. Então, a circunstância faz, né? A circunstância ela vai nos guiando. Então, a mesma coisa, assim, se a gente pensa na circunstância máxima aí, um período de guerra. O que foi construído na guerra, né? Muita coisa. Então, na guerra surgiu toda a tecnologia, os automóveis, tudo, medicação, né? A medicina deu uma disparada com as guerras. Por quê? Porque qual que era a necessidade? Manter os soldados vivos para defender o seu povo, né? Então, a questão maior é assim, a profissão ela nasce de uma necessidade humana. Então, primeiro eu me reconheço enquanto ser humano, primeiro eu sei aquilo que é necessário para a vida humana, para a subsistência humana, e depois eu sirvo. Então, existe esse movimento de troca. Primeiro eu preciso entender qual é a paisagem que minha vida foi pintada, né? Para entender como que eu sirvo a paisagem do outro. Então, se na minha tem mais flores, a da dela não tem flores, eu posso dar umas flores para ela, né? E por aí vai. Então, o processo de vocação ele começa assim, no momento de descoberta de quem eu sou, para poder servir ao outro. E um momento de troca. Então, por isso que o ser humano é sociável, né? Porque você não se basta sozinho, você precisa do outro. Né? A gente precisa dos nossos irmãos, né? A gente precisa uns dos outros. E é muito importante pensar dessa forma, porque quando a gente pensa em vocação como essa coisa maior e não uma coisa taxadinha, quadradinha, né? Restrita só a ser um profissional, só a ganhar seu dinheiro, só a estudar. Não, quando você pensa nessa questão de vocação como sentido da vida, enquanto missão da sua vida, né? O para que você veio ao mundo, né? Você entende que existem várias formas de você exercer sua vocação, né? E eu e a Vitória, a gente conversava disso ontem, né? Por exemplo, nós somos mulheres, né? E é natural do ser mulher a questão da maternidade, mas cada uma vai exercer de uma forma diferente, né? Então, tem mulheres que têm filhos, que têm muitos filhos e que exercem a maternidade sendo mães dos seus próprios filhos. Tem mulheres que não têm filhos, mas exercem a sua maternidade numa amizade, ou cuidando de sobrinhos, ou, sei lá, numa conversa, num conselho, tem essa coisa maternal. Né? Então, cada pessoa freira, né, que vai exercer sua maternidade espiritual. Então, a gente acaba exercendo nossa vocação de formas diferentes, até dentro da profissão também, né? Por exemplo, eu sou musicoterapeuta, mas eu não sou musicoterapeuta de tudo, né? Eu não tenho tudo da musicoterapia. Então, a minha parte da musicoterapia é mais voltada para crianças, em algum momento para idosos também, né? Mas dentro ali, eu me dedico para aquilo. Mas para eu me dedicar para aquilo, eu preciso saber que existe um musicoterapeuta que está cuidando do paliativo, que está cuidando dos adultos. Então, dentro da profissão, você também faz escolhas, você também tem um chamado especial, né? Então, é entender que o seu chamado ele é único. E ninguém pode fazer aquilo que você precisa fazer tão bem quanto você. Né? Porque é uma missão especial para a sua vida. E a vocação está nisso, consiste nisso. E aí a gente tem aquela pergunta, né? A quem você quer servir? Sim. A gente entra naquela questão do... o meu agir, ele revela a quem eu quero servir, né? Aonde eu quero estar. Justamente por isso, como a Sara falava, e é algo que a gente discutia e que a gente já até falou aqui, né? Então, eu, sei lá, passei no concurso de um banco. Mas eu não gosto de trabalhar com banco, né? Eu acho que as pessoas precisam de mim de outras formas. Então, vai atrás de um trabalho voluntário. Eu gosto de cuidar de idosos. Eu gosto... Então, a missão, ela vai estar de uma outra forma, né? A gente consegue exercer a nossa vocação onde nós estamos, né? Mas a circunstância, eu estou dizendo que eu estou trabalhando num banco, eu não gosto daquilo. Então, ali é a sua necessidade, né? Faça aquilo da melhor maneira que você puder, né? Dê o seu máximo. E aí, busque algo que te complete, que te realize. Porque você ter talento para algo, né? Ou você estar numa circunstância, não quer dizer que ali está a sua vocação. Tem isso também, né? Porque às vezes a gente acha, nossa, eu estou nessa circunstância, então já era, minha vocação está aqui. Não necessariamente. A gente pode buscar fazer outras circunstâncias também. Né? E algo que eu até comentei com a Sara, e eu faço muito quando eu vou atender adolescente, criança, eu sempre pergunto para os pais, né?
onde você quer que seus filhos cheguem, né? Onde você quer que seu filho chegue, quem você quer que ele seja, né? E o que você espera dele. Porque a partir dessas questões, a gente começa a entender o funcionamento. E às vezes a gente não se pergunta isso para nós mesmos, né? Então, quem sou eu? Né? Onde eu quero chegar? Né? Como eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou fazer isso? São algumas perguntas que às vezes nós não nos fazemos. Justamente por quê? Porque a gente vive somente nas circunstâncias atualmente. Mas a circunstância, ela pode ser alterada. Né? A circunstância é mutável. Por mais que talvez os seus talentos não sejam, a circunstância ela é, e você pode dedicar os seus talentos de acordo com a circunstância aí, né? Sim. E aí, pode falar? Opa, desculpa. Mas ontem eu estava numa aula que falava sobre algo que eu acho que cabe aqui, né? Sobre a diferença de pensamento, meditação e contemplação. Que eu acho muito bacana, que a gente não pensa nunca nisso, né? Às vezes a gente usa meditar para contemplar e para pensar, tudo misturado. Mas quando a gente fala da nossa vida, a gente pode acabar tendo essas 3 atitudes, né? Quando a gente pensa na nossa vida, quando a gente pensa em uma determinada situação, a gente está parando no aqui e agora de uma forma muito rasa. Então, eu penso que eu estou cansado e eu preciso deitar, eu penso que minha vida está difícil, eu penso que as coisas estão ficando loucas, eu penso no que o jornal está falando, de uma forma muito superficial. Quando eu medito, o que eu faço? Eu pego determinada situação, eu recorto determinada situação e eu vou meditar tudo que eu consigo ver nessa situação. Então, pandemia, coronavírus. Vamos meditar como está sendo a minha vida no período do coronavírus, né? Como que eu estou lidando por estar em casa, né? As situações de estar aqui, as pessoas que eu amo, se eu estou preocupado, se eu não estou preocupado, e você recorta isso. Você medita tudo que você puder meditar de uma forma mais aprofundada nesse recorte. Quando você contempla, você já vê maior, né? Então você vê assim, ok, tá tudo acontecendo nesse momento de pandemia, mas a vida não é a pandemia, né? E você começa a meditar em outras situações em que aconteceram na sua vida, de dificuldades, e na humanidade você começa a contemplar de uma forma maior. Você vê que, caraca, já existiram outras pandemias na humanidade e a gente conseguiu sair, né? Então você começa a contemplar numa visão maior, né? E o que acontece na nossa vida em relação à vocação? Às vezes a gente só pensa nela, né? A gente para no pensar, né? Então eu penso que eu preciso trabalhar porque eu preciso, sei lá, pagar as contas, que é o básico, né? Comprar comida. Então você só pensa nisso de uma forma muito pontual, não enquanto vocação, mas enquanto dever. Quando você vai para a meditação, você começa assim, ok, eu estou fazendo o essencial, estou buscando o básico na minha vida, mas qual que é o sentido de eu estar aqui nessa situação? Né? E você começa a crescer esse pensamento até que chega um momento de contemplação. Você começa a ver os pontos que ligaram a sua vida até aqui. Né? Você começa a contemplar a obra que ela foi composta. Né? Então você começa a ver que, nossa, eu podia ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas eu nasci aqui. Né? Eu podia ter nascido em qualquer família do mundo, mas eu nasci nessa. Aí você começa a contemplar as circunstâncias que Deus colocou na sua vida. E você fala, nossa, mas ainda assim, mesmo com essas circunstâncias, eu ainda tenho escolha. Porque eu falo português, mas eu posso escolher aprender a falar inglês e morar fora do país. Né? Então, quando você contempla, você começa a ver os caminhos que a sua própria vida vai te conduzindo. Né? Porque a nossa vida ela é uma missão. E mesmo que a gente pense ou não, contemple ou não, medite ou não, essa missão ela vai se dando, a gente vai respondendo. Né? Até que chegar no final a gente vai contemplar a obra e vai falar, olha, eu completei ou não completei a missão que me foi proposta. Sim, e aí a gente chega no ponto de, e como que eu descubro minha vocação então, né? Não existe uma receita de bolo para descobrir uma vocação no ser humano. Mas, né, existe uma técnica que eu acho que eles usam muito em vocacionais. E que é muito necessária mesmo para a vida humana. Se você quer de fato descobrir a sua vocação, olhe para a sua história. Porque tenha certeza que na sua história existem sinais da sua vocação. Então, na sua história, no seu eu, no que você passou, no quem você é, existem sinais da sua vocação. Ela está ali. Sua vocação ela não vai ser do nada, tipo, jogou no colo, aconteceu. Não, ela está ali. E diante de toda a sua história, durante todo esse percurso que você fez até aqui, até agora, né, desse modo um pouco mais amplo, tudo isso que eu fiz, está a sua vocação. Está onde você vai servir e a partir do servir vir a ser algo. Então, porque só a partir do momento que você começa a servir como seminarista ali e tal, você começa a entender e tem um contato
contato de fato com ser padre, né? Então aí você vem a ser padre. Mas antes de tudo isso, na sua história, existiram sinais da vocação. Alguns uns sinais mais explícitos, outros nem tanto. Mas cada um com sua história, cada um dentro da história com a sua vocação. Nada é por acaso, Nada. né? Nada acontece do nada, né? Tudo vem de alguém, de algo maior que colocou na sua vida, né? Então, acho que fica muito esse convite hoje, né? De você meditar o quanto que você está pensando, o quanto que você está meditando e o quanto você está contemplando a sua existência, né? É até pesado falar, né? Contemplar a sua existência, o sentido da sua vida. Profundo, né? É uma paulada pensar isso. Mas é importante falar, né? Porque eu não sei a sua idade, né? A pessoa que está assistindo aqui. A gente pode estar falando para jovenzinhos, quando a gente pode estar falando para pessoas mais velhas, né? Mas a pergunta é a mesma. Quantas vezes você parou para contemplar a sua vida, né? Para ter esse olhar assim de entender que a sua vida é única, né? Que você tem um chamado especial e esse chamado é para você e ninguém pode fazer aquilo que você foi designado, né? É algo que só você pode fazer. E o quanto que você está prestando atenção nisso, nesses pequenos sinais, né? Então, o primeiro passo para a gente entender e começar a tocar a vocação, né, que nos foi dada, o nosso chamado especial, é a gente começar essa pergunta: quem sou eu? Para que eu vim? Né? Quem sou eu e para quem eu sou? Né? Então, é esse caminho. Primeiro eu me conheço para entender como eu posso servir o outro. Sim, e eu acho que é isso, né? Se a pessoa, eu já sei a minha vocação, já tá tudo certo, já discerni, nossa, eu sei para que eu vim. Então, como eu estou vivendo a minha vocação, né? A reflexão, para quem já tem a vocação, ok, como eu estou vivendo a minha vocação, o que eu posso fazer para melhorar a vivência da minha vocação? Então, sei lá, talvez é uma avó que já está cuidando do neto, fazendo o bolo. Como que eu posso viver melhor a minha vocação? Né? Diante de toda a minha história, tudo que eu passei, tudo que eu já vivi, como que eu posso ser uma avó melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, né? Ou então, uma pessoa que não discerniu ainda, quais os pontos da minha história que dizem sobre mim, que dizem sobre a minha vocação? Né? Eu acho que é muito entendendo isso. que a vocação não é uma coisa estática, né? Não é uma coisa assim, tipo, ok, minha vocação é o matrimônio, vamos lá e pronto, acabou. Não, porque no momento que você descobre, você toma a decisão, tanto profissional quanto espiritual, né? Então, minha vocação é ser freira ou ser mãe, né? Ou casar, né? A minha vocação é ser dona de casa, trabalhar em casa ou ir para o mercado de trabalho. No momento que você toma essa iniciativa, você toma essa atitude, outras questões começam a surgir, né? Então, é casar, mas aí depois vem uma série de coisas que vão incluir, né, como você vai viver isso. Então, é casar. Como que você vai ser esposa? Que tipo de esposa você vai ser? Que tipo de marido você vai ser? Que tipo de profissional? Então, a vocação é essa constante. Se a gente pensa que já chegou, a gente para e a gente não desenvolve Tem lá alguma coisa errada. né? E tá vivo. Tá vivo, então saiba que a sua vocação continua. Viva a sua vocação, né? Então, a Sara, ela vai casar, né? Se Deus quiser. Vai casar. A Sara casando, ela vai deixar de ser musicoterapeuta? Não, mas ela vai passar uma série de outras coisas além de ser musicoterapeuta. Eu vou deixar de ser filha. Não vou deixar de ser filha. Mas eu vou deixar de morar com os meus pais pra morar em uma outra casa e começar uma outra história. Mas eu não vou deixar de ser filha, não vou deixar, né? E a mesma coisa, assim, as coisas mudam. Mas a minha vida continua se desenvolvendo, continua em constante movimento. Esse movimento é muito bonito e é muito sagrado, né? Se pensar nessa forma, assim. Porque se a gente olha para as nossas vidas e as vidas dos animais, por exemplo, né? A gente acaba entrando nesse lugar, assim, de... O animal, ele fica satisfeito quando as necessidades dele estão sanadas. Né? A gente nunca fica satisfeito. É uma espiral, assim, crescente, constante, né? Aí viver de vocação não é viver de prazer, não é viver de realizações. Né? A gente já falou disso, mas vale lembrar que viver de vocação não é viver de somente realizações, né? Somente prazeres. Isso em todas elas, né? Mas eu acho que é isso, né? Senão a gente vai falar a noite toda. A gente se empolga. A gente vai se deixar. Mas é isso, acho que o mais importante é falar que a sua vida importa e você é importante e tem alguém que precisa de você, precisa do seu sim, né, pra fazer coisas que só você pode fazer. Sim, e não, eu acho que a única coisa que eu gostaria mesmo, assim, de finalizar é,
não tenha medo, né, de encontrar-se consigo, de olhar para a sua história, de contemplar o seu próprio quadro, né? Saiba que em você existe a projeção divina e que por mais que algumas circunstâncias, algumas situações não tenham sido boas, né, não tenham sido agradáveis, às vezes a gente fala, ai, nossa, mas eu tenho muito trauma na minha história e tal. Não tenha medo de encontrar consigo, porque a partir do momento que você se encontra consigo mesmo, que você sabe quem você é, você pode ir muito mais além, você pode se tornar, né, você pode crescer, você desenvolve, você evolui, você ajuda todos aqueles que estão, de fato, à sua volta. É isso, né? Isso. Você vai cantar a música? Ai, meu Deus. Você quer? Você não vai cantar? Ai, Não? você puxa? Ai, ótimo. A gente tem um parceiro aqui que você podia aparecer, né, amigo? Ele não vai aparecer, a gente joga aqui, né? Tá. Mas assim, pra gente poder finalizar então esse Você quer momento, aquela esse encontro. Oi? Você quer aquela outra? Não, pode ser essa mesmo. Tá. Mas pra gente poder finalizar esse encontro, né? Primeiramente pedir desculpa pelos imprevistos. Foi a primeira vez. Gente, desculpa, eu desconcentro muito fácil. Então, desculpa, eu não consigo, assim, um monte de movimentação, eu não consigo concentrar. Vou pesquisar na minha história o que isso quer dizer, mas não consigo, eu preciso concentrar, ouvir, prestar atenção, porque senão não rola. Mas que, né, a gente quer pedir desculpas, mas também agradecer a você que ficou aqui com a gente essa noite. Né, nos próximos encontros vai ser mais tranquilo. Então, não desconto, foi o primeiro online, né? A gente tá aprendendo também como funciona. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. Né? E para finalizar, a gente quer cantar uma canção com você. Né? Então, que nesse momento você possa também ter um encontro de corações. Né? Eu gosto muito de falar isso, que quando a gente não pode ter um encontro físico, né, o que chega pra gente, além do som, né? Além da visão aí que as telas estão dando pra gente, mas o som ele chega pra gente de uma forma especial, né? Quando a gente liga pra alguém, a gente escuta a voz, é como se a pessoa estivesse ali com a gente, né? Então que nessa canção você possa se encontrar com a gente agora diante de Deus, né? Falando, Senhor, eu quero conhecer essa obra, né? Eu quero corresponder àquilo que você sonhou pra minha vida, né? Porque se você me criou, né? Se Deus que me pintou, se Deus que me projetou, é porque Ele criou uma coisa muito bonita e muito boa, porque tudo que Ele criou era bom. Na verdade, tudo que Ele criou era bom, mas como diria o Raul, ele fala muito isso, né? Quando Deus ele faz na criação, tudo ele diz, e viu que era bom, e viu que era bom. E quando Ele cria o ser humano, Ele fala, e viu que era muito bom. Então nós como humanidade, nós não somos só bons, nós somos muito bons. Então que nessa canção você possa refletir nessa letra como uma oração mesmo, para que nós possamos corresponder àquilo que Ele tem para nós. Quero corresponder com a oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto e o meu grito se faça escutar. Quero corresponder com a oferta do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto e o meu grito se faça
ofertar a nossa vida, né? Sabendo que a nossa vida foi criada por alguém, né? Que sonhou algo maior pra gente, que a gente possa ofertar esse algo maior, os nossos dons, né? Os nossos talentos, o nosso chamado, as circunstâncias das nossas vidas, uns pelos outros, né? E assim a vida vai ficando mais colorida, porque a gente começa a contemplar o quadro de cima e a gente começa a ver aquilo que ele constitui, que é algo maior, né? Cada pecinha é necessária para construir a obra maior, que é o corpo de Cristo. Sim, nesse quadro não adianta ter nenhuma coisinha em branco, porque vai desfocar, vai ficar faltar. estranho. A sua vida importa, precisa, né? Isso aí. É isso, pessoal. Tchauzinho. Beijos. Até semana que vem, sexta-feira, sem tretas. Tomara. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus abençoe. E espero que logo, logo a gente se encontre pessoalmente. Sim. Saudades. Tudo que fizemos. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.